Pessoal, boa noite. Então, eu coloquei para gravar, né? E aí eu gostaria que vocês colocassem no chat, como é de costume, a autorização da gravação, tá bom? Solicitando, né? Confirmando a autorização para a gente poder gravar aqui a participação de vocês durante a aula. Vou compartilhar para a gente iniciar aqui. Pessoal, então oficialmente vamos iniciar a nossa disciplina, né, de Fisiologia do Exercício Hospitalar. E meu nome é Carlos Henrique, eu sou professor nessa disciplina, juntamente com a professora Juliana do Nascimento, e nós dois somos responsáveis pelos encontros presenciais, pelo e-book e pela aula síncrona, né? Então, é um prazer estar com essa turma novamente, já é o terceiro, quarto ano terceira ou quarta turma que a gente está com essa disciplina, e para a gente sempre é muito valoroso esse momento, né? Eu sou profissional de educação física, a professora Juliana, em tempo oportuno, ela vai se apresentar também para vocês, né? O primeiro encontro de vocês com ela será na aula síncrona no sábado, no período da manhã, e comigo no período da tarde. Mas ela é fisioterapeuta e eu sou profissional de educação física, então a gente consegue trazer uma visão bem ampla aí das diferentes abordagens, né, do exercício e dessa interação, né, do exercício em diferentes condições clínicas no cenário hospitalar, né. Eu trabalho no Hospital Universitário da UFSCar, né, aqui da Universidade Federal de São Carlos, já há 6 anos, e eu fui aluno da primeira turma, né, de, desta especialização, né? E a partir daí eu comecei a integrar o corpo docente e já estamos aí para 3 ou 4 turmas, tá bom? Pessoal, hoje é o nosso primeiro encontro, então eu gostaria de falar um pouquinho da dinâmica, como que a gente organiza a disciplina, né, nessas 4 semanas que teremos aí pela frente. Vou trazer um pouquinho da estrutura deste plantão de dúvida, né, que é esta apresentação, como que vai se desenrolar a organização do plantão, um pouco do cronograma da disciplina, e aí a gente já entra na introdução ao conteúdo, né? A gente vai trazer aí um pouco do conteúdo que tem no e-book já, a gente já vai iniciar discussões de alguns temas chaves para a gente, e aí eu vou trazer uma sugestão para os próximos plantões, né, para que a gente consiga otimizar melhor esse momento do plantão de dúvidas, né? Uma vez que a lógica do plantão de dúvidas sempre é vocês trazerem as dúvidas de vocês, né, a partir da interação com o conteúdo, com o e-book, com o material disponibilizado, e aí para a gente conseguir aprofundar nessa discussão do conteúdo. Tá? E aí a gente faz o encerramento do plantão aí por volta de umas 20h30. Tá? Então, só como é o nosso primeiro contato, eu não sei se todos conseguiram ver a ementa da disciplina, se já baixaram ela, né, se já deram uma olhada, mas eu sempre gosto de fazer essa explanação nesse momento para a gente conseguir alinhar, né, aí mais ou menos o cronograma e os tempos, né, das tarefas, das entregas e a nossa programação. Então, essa disciplina nossa, ela é bem curta, ela é 4 semanas praticamente, né, envolvendo aí do dia 22, que foi o último sábado, até o dia 18 de agosto, né. Teremos os plantões de dúvidas hoje, na semana que vem, né? Então, hoje e na próxima semana comigo, e aí no dia 9 já é com a professora Juliana. Tá sempre os horários do plantão mantidos às 19h30. A nossa aula síncrona, ela ficou para esse próximo sábado, agora, dia 29, tá? No período da manhã, das 9 ao meio-dia, com a professora Juliana, e no período da tarde comigo, né, das 13h30 às 16h30, totalizando aí as 6 horas do nosso momento síncrono, né, de aula. No último sábado, nós teremos a palestra, né, com o professor Chico, que vai tratar um pouco da reabilitação cardíaca na fase 1, né, na fase intra-hospitalar ali, logo naquele momento pós-evento cardíaco, tá? Então ele traz aí com bastante propriedade a intervenção, né, no caso a reabilitação cardíaca nessa fase 1 intra-hospitalar,
tá? As nossas avaliações, né? A gente tem 3 atividades lá programadas. A primeira, que já foi disponibilizada desde o dia 22, ela está com a data de entrega do dia 31 do 7, né? Para que a gente consiga pegar 2 finais de semana, que foi o final de semana passado, e esse próximo, vocês tenham esse tempo, né, de final de semana aí para conseguir avançar no estudo do conteúdo, na leitura das questões para poder responder. A V2 no dia 7, com a mesma lógica, né? A entrega dela é até dia 7 do 8, pegando 2 finais de semana, e a V3 a entrega até dia 14 do 8. O questionário de satisfação da disciplina, como vocês sabem, né? Ele é entregue na última semana, ele deve ser respondido na última semana, do dia 12 até o dia 18 de agosto, tá? E ele também compõe a nota, né? Então a gente tem cada avaliação no valor de 30% e o questionário de satisfação da disciplina totalizando no valor de 10%, totalizando os 100 pontos aí da disciplina, tá? Alguma dúvida nesta parte do cronograma, pessoal? Alguma questão? Pessoas puderem abrir, falar sim ou não, enfim, qualquer coisa, porque eu não estou vendo o chat. E aí eu só vou fazer uma observação que, para quem já olhou as habilidades avaliativas, vocês vão perceber que tem, às vezes, alguma questão que remete ao conteúdo da unidade 2, né? Então, por que que é isso, né? Porque as nossas semanas, elas são muito limitadas, o nosso tempo da disciplina, e aí a gente tenta otimizar a discussão nos conteúdos mais importantes, né? Então, como a gente tem 2 finais de semana as avaliações, nesse primeiro final de semana, que vai ter a aula síncrona, né, no caso agora no próximo sábado, a gente já consegue avançar muito em vários pontos, né, em vários conteúdos do e-book, tá? Então a gente já vai, vocês vão ver que a gente vai avançar bastante ali em conteúdo além da primeira unidade, que vai dar um embasamento bem bacana para vocês conseguirem responder as avaliações, tá bom? E nesse sentido, não sei para quem já olhou o e-book, eu trago aqui um print, na verdade, né, uma introdução do conteúdo que está lá, né? Então, na unidade 1, a gente tem alguns conceitos gerais da fisiologia do exercício clínico, né, no ambiente hospitalar, com um foco muito interessante no papel do exercício enquanto um tratamento não farmacológico, né, e uma necessidade de ressignificar a assistência a partir desta visão, tá? Então, hoje a gente já vai avançar um pouquinho nesse tópico aqui, a gente vai fazer algumas reflexões juntos, né, para avançar um pouquinho nisso aqui, mas no sábado a gente vai conseguir passar bastante por esse tema aqui, tá? Também temos lá no capítulo 2, né, os princípios de treinamento aplicados ao contexto hospitalar. A gente pega os princípios do treinamento esportivo de uma maneira geral, né, e transfere eles, né, e faz uma adaptação deles para o contexto hospitalar. Talvez para profissionais de educação física, né, essa familiaridade com os princípios de treinamento talvez tenha mais proximidade, né, com essa questão, com essa temática. O pessoal da fisioterapia talvez não tenha tanta proximidade com essa abordagem, mas a professora Juliana, ela consegue trazer de maneira muito clara, assim, como que o fisioterapeuta deve lançar a mão desses princípios do treinamento para fazer o raciocínio clínico e uma prescrição adequada do exercício, né? Aí a gente avança para outro conceito, que é o princípio 50-VP, né, que é da frequência, intensidade, o tempo, o tipo, o volume e a progressão do exercício ou da prescrição, né, das suas condutas com o seu paciente. E encerrando essa unidade 1, a gente traz um aspecto bem relevante, que é as abordagens comportamentais para o exercício físico com o paciente internado, né? E o paciente com alguma condição clínica de uma maneira geral, né? A gente também hoje vai avançar um pouco nesse tópico aqui, já vamos trazer algumas reflexões para
a gente questionar, para a gente refletir e aprofundar bastante no nosso segundo momento, no sábado, durante a nossa aula, tá? A professora Juliana, ela traz de maneira muito didática e com muita propriedade, né, esses tópicos da unidade 2, né, da perda funcional, principalmente no cenário da UTI, né, das PICs, a síndrome pós-cuidados intensivos, e da fraqueza muscular adquirida na UTI e a sarcopenia, né. Ela difere esses conceitos, conceitua e traz as classificações e as intervenções, ferramentas, estratégias que a gente acaba lançando mão no cenário hospitalar para tratar dessas condições. Alguma questão do conteúdo, pessoal? Não? Sim? Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no chat. Não. Então, vamos seguindo, tá? Deixa eu colocar no modo de novo. Pronto. E aí, pegando um pouquinho a ideia, né, da gente trazer um pouco de uma introdução ao conteúdo, né, que vai ser desenvolvido ao longo da disciplina, a gente entra nesse primeiro capítulo aqui, né, a ideia do exercício físico enquanto tratamento não farmacológico, né, e essa ressignificação assistencial, né. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? Pensando que é um plantão de dúvidas, né? Eu acho que seria interessante vocês trazerem um pouco da percepção de vocês em relação a essa questão do exercício enquanto um tratamento não farmacológico, né? O que vocês pensam, né, dessa linha de raciocínio? O que vocês já leram, já ouviram falar a respeito disso? Vamos lá. Podem abrir o microfone ou escrever no chat. José, pode falar, já levantou a mão. Eu só tirei do modo da apresentação para eu conseguir acompanhar o chat aqui. À Sim. vontade. Boa noite, está me ouvindo? Boa noite, sim. Prazer conversar aí com vocês. Bom, só queria, na verdade, dar um depoimento mesmo. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com reabilitação cardiopulmonar fase ambulatorial. Já trabalhei na fase hospitalar, mas hoje estou na fase ambulatorial. E eu corroboro com essa ideia há anos, né? Desde a minha formação de UTI e tudo, que o tratamento, né, físico, né, utilizar a atividade física como tratamento, ela é fundamental. E eu observo que a continuidade, vamos dizer assim, do tratamento, né, a resistência do paciente, né, eles permanecem mais saudáveis por mais tempo utilizando atividade física do que os fármacos, né? Eu até brinco muito com alguns pacientes meus hipertensos, né, que os antihipertensivos, né, os medicamentos, eles controlam sim a pressão, mas quem trata a pressão de verdade é a atividade física, né, para a gente conseguir diminuir o uso do medicamento, diminuir o uso dos fármacos, é só atividade física. Você utilizando simplesmente fármaco, você continua com a doença instalada, mas controlada. Utilizando atividade física como tratamento, às vezes, você consegue até diminuir ou deixar os fármacos de lado no uso, nesse caso específico da hipertensão. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse raciocínio clínico de tratar o paciente com exercício. Perfeito, José. Muito boa a sua colocação, né? E realmente é exatamente isso. Nós temos, né, condições clínicas clássicas que a gente consegue pensar como que o exercício ele se sobrepõe, inclusive, ao fármaco, né? Em algumas condições ou na maioria dos pacientes. E hoje eu vou trazer evidências aqui para vocês, né, artigos, evidências científicas que demonstram isso com muita clareza, né, com o cuidado científico, com o cuidado acadêmico, né, da pesquisa, e prova que o exercício tem uma equivalência muito grande, né, em relação, inclusive, ao tratamento da dor, né, em determinadas condições clínicas. À medida que a gente avançar, eu vou trazer essas informações aqui, que a gente for especificando mais nesse tema,
Mas isso que você falou, realmente, no dia a dia, a gente evidencia isso, né, em algumas condições mais clássicas. Se a gente pensar a hipertensão arterial, se a gente pensar o diabetes, né, o paciente diabético, quantas vezes, né, nós nos deparamos com um paciente que, a partir da continuidade do exercício físico, né, a partir de um acompanhamento e de uma boa orientação, ele conseguiu reduzir a quantidade de fármacos ingeridos, né? E aí, assim, você pega esses fármacos, tanto para o paciente diabético, quanto para hipertensão, insuficiência cardíaca, enfim, exemplos clássicos que a gente está trazendo aqui, né? Mas poderíamos avançar em tantos outros. A gente vê sempre efeitos adversos dessa medicação, né? Controla aquela patologia, mas traz algum efeito adverso, né? E o exercício não. O exercício ele é um instrumento, ele é uma estratégia, né? Um, um auxiliar, né? Ali no tratamento, na condição clínica, e que na grande maioria das vezes ele não traz nenhum efeito adverso quando bem conduzido, quando bem descrito, né? Prescrito para aquele paciente. E a gente vai ver isso hoje aqui no decorrer do plantão, tá? Pessoal, mais alguém? Podem trazer, tá? Essa participação de vocês nesse momento é muito rica, né? Partindo da ideia do plantão de dúvidas, né? Para a gente conseguir fazer esse resgate a partir da vivência prévia, da experiência de vocês aí. Se alguém quiser escrever também, fiquem à vontade, tá? Eu vou caminhando aqui então, e aí vocês qualquer coisa, podem abrir o microfone e falar, tá? Então, pessoal, nessa lógica, né, do exercício físico enquanto tratamento não farmacológico, o que a gente vê, né? Talvez hoje a maior referência para o profissional do exercício, né, para o profissional que trabalha com o exercício físico, seja a instituição, né, que traz as publicações aí de maiores relevâncias, né, para a nossa área, talvez seja o American College, né, Sport Medicine. E aí eles começaram uma campanha, né, que Exercise Medicine, né, uma iniciativa de saúde global, né. Então, essa visão do exercício físico, né, enquanto remédio, né, é uma iniciativa global gerenciada pelo American College of Sport Medicine e que traz lá, né, e ratifica, né, a importância da avaliação e a promoção da atividade física no padrão do atendimento clínico, né? O que significa o atendimento clínico? O paciente que apresenta alguma patologia ou alguma condição clínica, né? Alguma doença, alguma síndrome, enfim, apresenta alguma patologia, e aí essa iniciativa isso aqui nem é recente, né? Já é uma iniciativa aí já de alguns anos, que traz a importância dessa avaliação e da promoção da atividade física, né? No atendimento clínico, né? Conectando, fazendo essa ligação dos cuidados de saúde com a atividade física baseada em evidências, né? Então, o importante disso aqui olha, o exercício físico ele tem que ser pensado enquanto parte integrante, né, enquanto parte que integra, que compõe o plano de cuidado do paciente, né, e aí a partir de evidências sólidas, né, baseado em evidências, baseado, né, nas diretrizes, nas guidelines, esse exercício com certeza vai trazer benefício para esse paciente, né? Então esse movimento ele já tem alguns anos aí, né? E ele incentiva isso, né? Que os médicos e outros profissionais de saúde tenham essa visão, né? De incluir a atividade física ao elaborar os planos de cuidado, de tratamento, né? E entender o exercício físico enquanto parte integrante da prevenção e tratamento de muitas condições médicas, né? Aqui a gente poderia ficar até o final do plantão e a gente com certeza não esgotaria as condições clínicas, né, ou patologias que se beneficiariam da inserção do exercício físico, né. Só para vocês terem uma ideia, para quem trabalha com reabilitação cardíaca, para quem trabalha com paciente diabético, né, essas doenças um pouco mais clássicas, talvez fibromialgia, pacientes
psiquiátricos, né, de saúde mental, e aí acompanham as diretrizes dessas respectivas áreas, né, o que vocês vão ver nesses guidelines, né? Se a gente pegar, por exemplo, a diretriz brasileira de reabilitação cardíaca, se a gente pegar as guidelines da Associação Americana de Diabetes, né, ou da Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês vão ver que nessas diretrizes, né, eles trazem lá, principalmente, por exemplo, diabetes, né, traz lá tratamento, abordagem ao paciente, por exemplo, abordagem ao paciente diabético. Aí traz lá um tópico de abordagem farmacológica, né, abordagem medicamentosa e terapias, né, ou abordagem não farmacológica, ou abordagem não medicamentosa, né. Então, as próprias diretrizes, né, de algumas condições clínicas mais clássicas, né, que a gente tem, ou de maior incidência na população, e que a gente tem evidências, né, base sólida de evidência científica corroborando o papel do exercício, né, aí evidências classe A, enfim, nível de evidência A, essas diretrizes já incorporam o exercício como uma terapêutica não farmacológica, né? Então, se a gente pegar diabetes, por exemplo, a questão da dieta balanceada, da alimentação, o exercício, né? Eles são tão importantes ou mais do que a própria questão medicamentosa, né? Farmacológica. Então, esse movimento das comunidades científicas, eles já trazem essa ideia do exercício, principalmente para essas patologias de maior incidência na população e que já tem níveis de evidência de excelência em relação ao papel do exercício, isso já está muito claro e já está dado, né, nas diretrizes. Você pode pegar por curiosidade aí, por exemplo, as guidelines da American Diabetes Association, né, já traz lá as terapêuticas não farmacológicas ou não medicamentosas e traz o tópico do exercício físico, né? Hipertensão arterial, vocês vão encontrar, né? Insuficiência cardíaca, enfim, por aí vai, tá? E aí, né, trazendo aqui evidências, né? A gente fala tanto de evidência, né? De decisões, de raciocínio clínico baseado em evidências, né? Dessa intervenção baseada em evidência. A gente tem aí já publicado, né? Na literatura em revistas assim de grande impacto, né, revistas referências na área de fisiologia, na área de farmacologia, na área da saúde de uma maneira geral, essa ideia, né, de que exercício é remédio, né, a tradução exercise is medicine, né, de exercício enquanto remédio, né, e aí esse artigo ele é interessante que ele traz, e a dose, né, e a dosificação desse exercício importa, né, ou seja, não é qualquer exercício para qualquer condição clínica, né? É entender que tipo de prescrição é mais adequada para determinada condição clínica, né? E aí eu não sei se para quem já leu o e-book, talvez isso esteja um pouco mais claro, mas a diferença entre medicamento e remédio, né? Por que, que a gente não traz o exercício como medicamento, né? Porque o medicamento ele é um produto, ele é uma substância produzida com controle, né, de diferentes princípios ativos que agem especificamente a nível celular e tal. Então tem toda uma lógica em torno do conceito de medicamento, né? Já o remédio, ele já é mais amplo e aborda estratégias que melhoram, que contribuem para a melhoria, né, de determinada condição clínica. Então, vou dar um exemplo aqui. Para eu tratar a lombalgia, né, eu estou com dor na lombar, por exemplo, né, um medicamento indicado talvez seria o tramadol, dependendo do meu nível de dor, né? Um tramadol, um remédio, um anti-inflamatório, um anestésico, né? Isso tem um princípio ativo que age especificamente naquele local ali, agindo sobre, né, aquele processo inflamatório e trazendo analgesia e uma ação anti-inflamatória, por exemplo, né? Isso é medicamento. Agora, remédio, né, para tratar a lombalgia, né? Eu poderia lançar mão de uma compressa quente,
eu poderia lançar a mão do alongamento, né, de exercícios específicos de fortalecimento para lombalgia. Então, esse conjunto de ferramentas, né, que eu trago, ou de estratégias que colaboram para a melhoria de determinada condição clínica, eu tenho esse conjunto como remédio. Por isso que o exercício é remédio, não é medicamento, né? Pela própria questão conceitual do que vem a ser medicamento, né? Partindo do princípio que ele tem um fármaco, um princípio ativo, e que ele age especificamente em determinados receptores, né, dentro do organismo. E aí, já em 2012, né, então já tem mais de 10 anos, né, o British Journal of Pharmacology, ele já publicou aí, né, já chamava atenção para isso, né, como que o exercício atua como um medicamento, né, os benefícios farmacológicos do exercício, né. Então, olha, e aí eu vou trazer hoje para vocês, a gente vai ver um exemplo, assim, bem atual, de como que o exercício atua, né? Ou tem não é uma semelhança, mas tem a mesma eficácia comparativa de determinado fármaco para determinadas condições clínicas, tá? Ficou um pouquinho claro essa questão do conceito de exercício enquanto remédio, a diferença quanto medicamento, essa percepção de entender o exercício, né, enquanto uma estratégia não farmacológica na prescrição e a importância da gente dosificar isso. Estou vendo os joinhas, eu estou entendendo que está ok, então. Posso seguir, né? Então, vamos lá. Eu tiro aqui só para a gente... Se eu ver se tem alguma coisa no chat, gente. Deixa eu coisar de novo. Então, tá. Então, e aí a gente entra nessa questão, né, do quanto a dosificação, a quantificação, a prescrição detalhada, ela importa para as diferentes condições clínicas, né? A gente vai ver isso. E aí, pessoal, montando esse plantão de hoje, né, eu achei pesquisando lá, né, exercício and similar drugs, né, então, exercício similar a medicamentos, lá no PubMed, né, talvez a maior base de dados, né, da área da saúde aí que a gente tem, eu encontrei essa meta-análise, né, publicada esse ano, fresquinha, né, 2023 aí, e publicada no British Journal of Sport Medicine, né, então o jornal britânico de medicina esportiva, né, assim, se a gente pegar o fator de impacto desse jornal, um dos mais altos que a gente tem na nossa área aí de exercício físico. E ele desculpem, e ele traz uma meta-análise, né, que ele faz um comparativo, né, da eficácia da terapia com o exercício e anti-inflamatórios não esteroides, né, e do paracetamol, no caso um analgésico, para tratar a osteoartrite, né, de joelho e quadril, né, ele faz uma meta-análise de estudos clínicos randomizados, né. E esse artigo é muito interessante, né, no sentido de trazer para a gente e evidenciar tamanho, o peso, né, desse artigo, a densidade dele em termos de estudos, né, que ele revisitou aí para conseguir fazer essa meta-análise, e dos dados, né, dos achados muito interessantes que corroboram um pouco essa discussão que a gente traz aqui, né? Então, um artigo fresquinho desse ano, e aí o objetivo dele traz lá, né? Olha, o exercício ele é recomendado em várias diretrizes clínicas, né? Como um tratamento para como um tratamento para joelho, osteoartrite, né? De joelho e quadril, né? Contudo, como o efeito de analgesia dele, por exemplo, ou de anti-inflamatórios não esteroides se comparam, né, com o exercício ou não. Isso ainda permanece desconhecido, né? E aí eles fizeram simplesmente isso, gente. Eles pegaram, deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade de estudos que eles encontraram. Não sei se eu coloquei aqui no resumo. No resumo não tem. Aqui, ó, foi um total. Eles fizeram uma meta-análise cruzando dados de 152 estudos clínicos randomizados, né?
o que deu um total de 17.431 participantes que foram incluídos no estudo, né? Então, o que a gente vê? Teve quase 18 mil participantes, né, distribuídos aí em 152 estudos clínicos randomizados, né? Para quem tem familiaridade com a área de pesquisa, sabe que o estudo clínico randomizado é uns estudos comparativos, né, para gente que quer evidenciar determinado efeito, um dos mais válidos, né, para você corroborar determinada hipótese, né, e aí a meta-análise pega vários estudos, faz um tratamento estatístico e faz essa comparação, né, e aí traz os achados dessa diversidade de estudos. E aí, qual foi a conclusão, né? O que a gente já tinha, o que já era conhecido antes desse estudo, né? Que o exercício físico é um tratamento efetivo para a osteoartrite, né? E também é recomendado, inclusive por um instituto de cuidado, né, e de saúde lá, como um tratamento de excelência para tratar a osteoartrite e extremamente seguro para esse perfil de paciente, né? Contudo, o efeito analgésico dele, comparado com anti-inflamatórios e com analgésicos, por exemplo, paracetamol, ainda permaneciam desconhecidos. Qual foi o achado desse estudo, né? O que essa meta-análise evidenciou para a gente, né? Os novos achados aí por meio desse estudo. O exercício ele é comparado, né, o efeito analgésico dele é comparado ao efeito do anti-inflamatório não esteroide, que vocês viram se eu não me engano, com o professor Gerson, né, em uma das disciplinas, diferença entre esteroide, anti-inflamatório não esteroide, enfim. Então, o exercício é comparado tanto com o efeito dele, quanto do paracetamol para pacientes com osteoartrite de joelho e quadril, né? O exercício é, de fato, um remédio e apresenta, né, um efeito analgésico similar dessas duas classes medicamentosas aí. Então, pessoal, o que não falta para a gente, né, são evidências e cada vez mais, né, os estudos clínicos têm se debruçado sobre isso, né, em analisar e identificar, né, o efeito ou a similaridade do efeito do exercício a diversas classes medicamentosas, né. A gente já tem esse movimento um pouco mais recente agora em quadros psiquiátricos, né, em condições psiquiátricas, e estudando cada vez com mais profundidade o efeito e o papel do exercício em diferentes condições psiquiátricas de saúde mental, assim como cada vez mais a gente tem esse estudo já em outras patologias, né? Câncer, que vocês viram com o professor Fabrício, doença renal, eu não sei se vocês tiveram uma palestra com o professor Tiago Rosa, da UCB, né, que é uma unanimidade nessa área de doença renal e exercício físico, e tantas outras, né, cardiovascular, né, endócrino metabólica, que aí isso já está um pouco mais clarificado, um pouco não, já está bem clarificado para a gente, tá? Pessoal, alguma dúvida ou algum comentário em relação a essa parte? Eu vou parar um pouquinho, porque a partir daqui a gente vai mudar um pouco o foco, né, eu quis trazer um pouquinho para vocês essa percepção do exercício enquanto medicamento, a importância do exercício, né, enquanto uma ferramenta aí para integrar o plano de cuidado do paciente, né, e o que as evidências já nos têm demonstrado em relação a isso, né, a equivalência ou inclusive a sobreposição do papel do exercício em algumas condições clínicas, quando comparado a determinadas classes medicamentosas. E aí agora a gente vai virar um pouquinho a chave, a gente vai entrar num outro tópico, tá? Na nossa aula de sábado, a gente vai avançar um pouco mais nessa discussão, a gente vai ter mais tempo, e aí a gente vai pincelando e vai aprofundando um pouco melhor a partir das condições que a gente trouxer nas aulas, tá? E alguma questão, alguma dúvida em relação a essa primeira parte, de exercício enquanto remédio, o papel do exercício, a importância da dosificação, esse movimento, né, das próprias diretrizes, né, clínicas aí trazerem o exercício enquanto uma terapia não medicamentosa? Algum comentário, alguma observação em relação a isto?
Podem abrir o microfone, podem comentar, podem se apresentar, quem é da educação física, quem é da fisioterapia, se tiver uma outra área, né, alguma outra graduação aí também, se quiser comentar. Nós tínhamos uma turma que tinha um farmacêutico, né, de formação também, e aí foi bem interessante também. Nenhuma questão? Podemos seguir então? Então vamos seguir, tá? Que coisa vocês trazem para a gente aí. Então vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês aqui, né? Aqui foi que a gente já passou. E aí eu quis trazer já um caso clínico para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa lógica do raciocínio clínico, né, do paciente internado, do paciente que apresenta uma condição clínica, né. Eu quis trazer um exemplo aqui e só para a gente introduzir essa temática, né, é um dos capítulos que eu demonstrei para vocês lá atrás, que é em relação à abordagem a esse paciente, tá? Isso aqui a gente vai esmiuçar muito na nossa aula de sábado, né? Abordagens comportamentais relacionadas ao exercício físico, tá? Porque se a gente pensar, a gente nenhuma disciplina, né, faria sentido ou faz sentido se a gente não conseguir de fato sensibilizar o nosso paciente para que ele consiga ou para que ele tenha aderência, né, ao nosso plano de exercício. Então, de nada adianta todo o conteúdo, todo o conhecimento fisiológico, né, clínico, aí das diferentes patologias e do exercício, se eu não conseguir sensibilizar esse paciente e colocar ele para fazer exercício de alguma maneira. Eu não vou ter o efeito, né? Não é uma pílula que ele tome e está resolvido ali, tá? Então agora eu vou querer a participação de vocês um pouquinho, né? Aí eu trouxe esse caso clínico, né, para a gente refletir, né? Um paciente, 47 anos, 1,73 de altura, 93 quilos, assistente administrativo, encontra-se internado devido a um quadro de cetoacidose diabética. Durante a internação, ele referiu que já havia sido diagnosticado com diabetes tipo 2 há 1 ano, com descontinuidade do tratamento medicamentoso, pois estava se sentindo bem. O paciente refere a alimentação normal, sem restrições, e que apesar de ter sido orientado sobre a necessidade de realizar exercícios e reconhecer a importância para ajudar no controle glicêmico, né, no caso do exercício, ele mantém ainda um comportamento sedentário, né, mantém-se sedentário, não realizando atividade. E ele também não é capaz, né, não consegue pensar em estratégias concretas para iniciar uma rotina de exercícios físicos. Esse caso é comum, gente, da gente encontrar por aí? O que vocês acham? Vocês acham que um paciente que fala, não, é importante fazer exercício sim, né? Eu preciso fazer. Isso é comum ou não? Todo mundo vocês conversam sobre exercício, já começa a fazer exercício da noite para o dia e se mantém fisicamente ativo, seguindo a prescrição e tá tudo ok. Bom, e aí eu trago alguns pontos para a gente refletir. Né? Eu vou passar todos aqui e depois a gente vai refletindo ponto a ponto e vocês vão pensando aí para depois compartilhar com a gente. Então vamos lá, um paciente diabético tipo 2 já foi diagnosticado há um tempo, ele cessou o tratamento medicamentoso porque já se sentia bem e não fez mudanças significativas no estilo de vida, né? Principalmente aqui no nosso caso relacionado ao exercício físico. Teve um quadro de cetoacidose diabética, passou mal, necessitou de internação. Você é profissional do exercício que está lá no cenário hospitalar e é acionado para atender esse paciente. Enquanto profissional do exercício, você saberia prescrever o exercício para esse paciente, né? Pensando que, salvo engano, essa disciplina de fisiologia é uma das últimas da grade de vocês, né? Vocês podem me confirmar depois, porque a grade muda de turma para turma. Mas eu imagino que vocês já trabalharam com a parte de endocrinologia e exercício, né? Então, do paciente diabético, da prescrição, da intervenção. Então, vocês, profissionais do exercício, seja fisioterapeuta ou profissional de educação física no cenário hospitalar, você saberia prescrever exercício para esse paciente, né? E aí, entendendo a prescrição,
com quais fatores clínicos têm que ser considerados na prescrição, né? A medicação que ele faz uso, alguma possível contraindicação. Você saberia reconhecer em qual fase comportamental relacionada ao exercício, né? Pensando no estilo de vida dele, a gente olha o aspecto do exercício físico. Esse paciente se encontra. E aí, sabendo identificar qual fase comportamental, ou mesmo que desconhecendo, né, essa parte teórica, né, de aspectos comportamentais, como que você abordaria esse paciente em relação ao seu comportamento frente à realização de exercícios? Eu vou tirar aqui para a gente poder interagir agora um pouquinho, tá? Vou deixar as perguntas aqui. E aí, muito comum, né? Acho que é aquela. Vocês já se depararam com pacientes assim, né? Realmente é muito comum, né? O que mais tem é um paciente que tem plena, plena consciência do papel do exercício, né? Seja para tratar a hipertensão arterial dele, para tratar um quadro de síndrome metabólica, de obesidade, um quadro de diabetes, né? Uma fibromialgia, um paciente depressivo. E aí, talvez o que ele mais escute nas consultas dele, em algum momento, ou em algum contato com os profissionais da saúde, né, durante uma consulta, durante uma internação, durante um acompanhamento na atenção primária, é que ele precisa mudar o estilo de vida, precisa fazer exercício, precisa ter uma dieta mais controlada, né, mais balanceada. Então, isso é muito comum. A questão que eu trago para vocês, e aí para a gente evoluir, principalmente no sábado, né, para ficar essa reflexão hoje, é por que esse paciente não adere, sabendo que isso é extremamente importante para ele, né? Então vamos passar ponto a ponto lá. Fica essa pulguinha aí atrás da orelha, mas primeiro, enquanto profissional de exercício, você saberia prescrever um exercício para esse paciente? Vamos lá, o que eu deveria ou o que eu devo considerar para realizar uma prescrição para esse paciente meu em cetoacidose diabética durante a internação? Quem gostaria de falar? Podem ficar à vontade. Ou alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida também, pessoal, que vocês. Ah, não, eu não tenho familiaridade com pressão de exercício para esse caso, para esse exemplo que você trouxe aqui, Cres. Tudo bem, então pode trazer uma curiosidade, né? Alguma dúvida, alguma coisa que a gente também vai desenvolvendo em cima disso. Então, o importante é a interação, é essa conversa nossa aqui nesse momento. Alguém já trabalhou com paciente diabético? Vamos lá. Não? Ninguém? Ninguém trabalhou? Ah, acho que o José abriu aqui. Zé Carlos, bem-vindo. Chegando agora. Beleza. José, você que já trabalhou com paciente diabético, quais cuidados ou né, como que você qual a particularidade dessa prescrição ou do exercício para esse paciente, né? Só para a gente ter um ponto de partida aqui. Bom, acho que é mais fácil abrir o microfone, né? Isso. Bom, no caso dele é tipo 2, né? Uhum. Não insulina independente, então, querendo ou não, para nós é mais fácil, né? Menos preocupante, vamos dizer assim. Isso. Mas ele está bem descompensado, né? Ele saiu de uma certa acidose. E a gente, pelo menos eu pensaria, né, em observar, fazer glicemia pré o atendimento, para ver se não, como está essa glicemia dele, se está baixa, se está alta, né, muito alta, para a gente iniciar o tratamento. Como ele não tem, como ele está sedentário, a gente iniciaria com uma intensidade um pouco menor, para ele não fazer uma hipoglicemia de rebote, né, vamos dizer assim. A gente começaria com muita calma com ele,
aí uns 70%, 75% de frequência cardíaca máxima ali no exercício aeróbico. Ia preconizar também fortalecimento muscular para ganho de massa muscular, mas isso é mais a longo prazo, né, de início. A gente mais ia no início da adaptação do exercício, muita calma, leve e monitorando a glicemia dele. Se tiver legal, a gente vai com mais calma, né? Se não tiver legal, a gente faz, talvez no meio do exercício, outra glicemia para a gente ter mais segurança, né? Vamos dizer assim, no tratamento. E a gente eu pelo menos ia evoluindo o exercício, nas intensidades, as cargas, com a tolerância dele mesmo e com o controle dessa diabetes, né? Provavelmente não, eu vou orientar ele a voltar no médico para voltar os medicamentos, né, para controlar via medicamentoso também, para ser um auxiliar ao outro aí nesse controle e ter mais segurança para o paciente. E eu já tive pacientes com evolução muito lenta e tive pacientes com evolução muito rápida também, mas associada à idade, né? Os mais jovens evoluem muito rápido, os mais idosos é tudo mais lento, tudo mais difícil, né? Então eu Exato. pensaria mais no exercício mais leve para ele no início, para ele entender o exercício, para o corpo entender, ele começar a parte metabólica entrar nos eixos, vamos dizer assim, né? Para ele continuar tendo segurança nos exercícios. Perfeito, perfeito, José. Você traz pontos importantes aí que faz a gente refletir um pouco, né? E a Michelle também colocou aqui no chat, ler o prontuário é extremamente importante, né? De importância para saber possíveis intercorrências nas últimas 24 horas, hemoglobina glicada, horários de medicação, alimentação. Então, casando essas duas, né, interações, tanto a do José quanto da Michelle, a gente já tem alguns pontos de partida, né? Então, o José fala para mim assim, olha, ele não é insulino dependente, né? Então, ele faz uso de insulina, ele é insulino dependente, que medicação que ele faz uso, né? Se ele faz uso de insulina, qual o horário que ele faz e que tipo de insulina que é? Isso vai determinar o horário do exercício que ele vai fazer, né? Uma hipoglicemia de rebote, um conceito interessante também para a gente, né? E porque eu tenho todo um ajuste, né, neuromoral ali que eu preciso considerar na minha prescrição, né? E aí o José traz outra questão que é a intensidade, né? Qual a melhor intensidade, o melhor horário para ele a partir da condição que ele está apresentando. E aí, num cenário de internação, né, o que a Michelle trouxe para a gente, ler o prontuário, saber as intercorrências, ver os exames dele, né, as glicemias, como o José trouxe aí, os horários de medicação, porque dependendo do horário que ele faz a medicação, eu tenho horários mais ou menos indicados para a realização do exercício. Que ele está alimentando e que horário que ele está alimentando também é extremamente importante, né? Se ele toma uma copada de suco de laranja e vai para um exercício extremo, pensando que ele não é insulino dependente, ele toma um copo de laranja assim, carregado de uma vez, e vai para um exercício extremamente intenso, a chance de eu ter uma hipoglicemia de rebote, ela é considerável para esse meu paciente. Então eu tenho que fazer essas ponderações, né? Tudo isso tem que ser considerado. Ele já tem uma neuropatia periférica, uma retinopatia ou não tem, né? Então, pelo prontuário dele, pelo histórico clínico, por essa primeira abordagem minha com este paciente, eu consigo e tendo informações que vão me dar respaldo para fazer a melhor prescrição para esse paciente, né? Se esse paciente, por exemplo, se ele tem uma neuropatia periférica já. Estou imaginando que o nosso paciente aí do exemplo, ele está um pouco melhor do que isso, mas eu poderia pegar um senhor, talvez um pouco mais de idade, já com diabético há mais tempo, que apresenta neuropatias significativas, né? E aí isso tem uma repercussão no meu sistema cardiovascular, tem uma repercussão no meu sistema sensório-motor, e eu preciso considerar isso na minha prescrição para ver o tipo de atividade que ele vai fazer, o que eu vou indicar para ele, o tempo, né, de atividade, enfim, todos aqueles parâmetros lá do 50-VP que a gente viu no início e que a gente vai discutir com maior profundidade no sábado, tá? Isso aqui só para a gente refletir.
Pensando aqui, ó, vocês saberiam reconhecer em qual fase comportamental ele se encontra, né, relacionado ao exercício. Ele reconhece a importância do exercício. Isso aqui eu coloquei como meio que, não é uma pegadinha, não, é para quem já leu a unidade 1, tá, do e-book, tá lá, tá bom, pessoal? Para quem já leu, vai lembrar aonde que tá e já pode revisitar aí que vai conseguir responder para a gente. Então, saberia reconhecer em qual fase isso, né? A Sara colocou lá, ó. Então, qual fase comportamental que esse indivíduo se encontra, né? Fase de contemplação, Sara. Exatamente, parabéns. Fase de contemplação, por quê? Porque a gente trabalha com diversas teorias de modelos de comportamento, né? E uma das teorias mais utilizadas na área do exercício para estilos de vida é a teoria do modelo transteórico, que a gente vai discutir com bastante propriedade no sábado, no período da tarde, tá? Principalmente, mais precisamente na segunda parte da nossa aula da tarde, tá? E aí, essa fase contemplativa é justamente a que o nosso paciente do exemplo encontra-se, né? Ele é um paciente que ele reconhece a importância do exercício, mas ele não consegue concretizar isso, ele não consegue pensar em estratégias para, de fato, realizar exercício físico, mesmo sabendo da importância dos benefícios. E aí eu perguntaria para vocês, para esse indivíduo que está na fase contemplativa, qual o melhor tipo de abordagem para ele? Vocês saberiam me dizer, né? Pensando que esse paciente ficou internado, você é profissional do exercício e vai fazer um contato com ele. Esse paciente já foi diagnosticado há 2 anos, já tem bastante tempo que ele escuta que o exercício é importante para o quadro de diabetes que ele apresenta, mas até hoje ele não fez exercício. O que, que você teria de know-how, de conhecimento diferente para abordar esse paciente? Primeiro, saber reconhecer em qual fase comportamental ele está já é um grande passo. O segundo, a partir desse reconhecimento, qual a melhor estratégia para eu personalizar a minha abordagem, né, de maneira mais precisa e exata para esse nível, né, e para essa fase comportamental que esse paciente se encontra, né? Se esse paciente falasse para mim assim, se não fosse, se ele não reconhecesse a importância do exercício, se ele falasse assim, não, eu exercício não vira nada, eu não vou fazer, para mim não vira nada, eu não gosto disso, não faço. Ele estaria em outra fase. E aí eu abordaria ele da mesma maneira, né? Ou se é um paciente que já faz exercício há pelo menos 6 meses, e aí, mesmo assim, ele apresentou um quadro, a minha abordagem seria a mesma. Então, isso tudo eu estou trazendo como reflexão e a gente vai ver no sábado, no período da tarde, tá? Mas a fase é a fase de contemplação mesmo, Sara. Parabéns. E aí que a gente vai discutir na aula é como abordar esse paciente nessa fase, na fase pré-contemplativa, na fase preparatória, na fase de ação e na fase de manutenção. Tá? Cada fase ela tem uma particularidade, portanto, ela tem que ser esse paciente ele tem que ser abordado com a especificidade desta fase. Tá? Não dá para a gente generalizar e falar, não, você precisa fazer exercício, você tem que fazer, por que você não está fazendo, né? Essa postura generalista, né, ela é falha, né? Por isso que o meu exemplo, o paciente do meu exemplo, em 2 anos, em 3 anos, ele não fez exercício físico, que muito provavelmente as pessoas que o abordaram nesse sentido, né, de trazer essas questões. Pessoal, eu trago aqui para vocês uma. Na verdade, eu faço uma sugestão para os próximos plantões, né, para a gente otimizar, tá? O que a gente precisa para otimizar esse tempo nosso aqui nos próximos plantões? Porque o que é a ideia do plantão de dúvidas? É que vocês tragam as dúvidas para a gente conseguir avançar e aprofundar nos pontos que vocês encontraram alguma dificuldade, alguma dúvida, ou alguma coisa não ficou clara no e-book. Tá? E a partir dali, a gente vai tecendo essa discussão e esse bate-papo nosso.
Então, a minha sugestão para os próximos plantões, e nesse primeiro plantão eu sempre trago isso como sugestão para que a gente consiga tirar o máximo de proveito, né, desse tempo que a gente tem, tá? Então, para os próximos plantões, explorar os recursos ofertados. Então, para quem não baixou ainda, pensando em pacientes criticamente enfermos, Sara, sim, eu estou pensando que você está falando de um paciente na UTI, por exemplo, né? Seria isso? Um paciente numa unidade de terapia intensiva. Ou no paciente, sim, na UTI, sim. A professora Juliana, ela traz essa questão com muita propriedade, né? Que ela, quando fisioterapeuta, ela tá inserida no cenário de UTI e ela traz isso, tá? Ferramentas, estratégias de avaliação e como prescrever, tá? Eu vou ficar mais nos cenários de enfermarias, de uma maneira geral, né? E eu pego mais no aspecto da prescrição aeróbica do exercício, eu trago um pouco da parte, né, do treino resistido ali, da mobilização, né, do treino resistido, mas no cenário de enfermaria em algumas condições clínicas, tá, Sara? Então, a gente pega. Como que a gente faz? A gente pensa no cenário hospitalar. No cenário hospitalar, eu posso ter uma infinidade de patologias, né? E aí, na disciplina, a gente não consegue trazer todas as patologias que a gente tem no cenário hospitalar. Então, a gente pega as mais recorrentes e traz estratégias e ferramentas para vocês abordarem esses pacientes nesses cenários, tá? Tanto de enfermaria quanto no cenário de UTI, e aí eu faço uma lógica também da continuidade do cuidado, que é esse paciente saindo do cenário de internação, né, após a gente avaliar as particularidades desse cenário de internação, e a continuidade, né, para o pós-alta ou para o cuidado ambulatorial, tá bom? Mas aí a gente traz uma questão também de particularidades, né, do cenário hospitalar, né, a importância, por exemplo, de informações de prontuário, como que a gente pode tecer nosso raciocínio e abordagem e ter diferentes informações a partir ali do prontuário do paciente, de aspectos medicamentosos, o tipo de abordagem que a gente vai fazer aí em algumas condições clínicas, tá? Mas nesse cenário da UTI, a professora Juliana vai trazer para vocês no sábado de manhã, tá? Eu trago algumas condições cardíacas, acho que insuficiência cardíaca, infarto agudo miocárdio e falo um pouquinho de transplante cardíaco também, tá? Bom, então, respondeu, Sara? Ficou mais alguma dúvida? Não sei se é mais... Bom, vamos seguindo. E aí, a ideia é fazer essa leitura. Sim, então teremos dúvidas no sábado. Né? Então, explorar, né, esses recursos, tá? A aula síncrona, né? Fazer a leitura prévia do e-book, dos artigos lá, das sugestões para trazer essas dúvidas, né? E uma vez que vocês vão explorando esse material, pessoal, sempre utilizar o mural, né? Coloca as dúvidas de vocês lá, né? Porque a dúvida sua pode ser a mesma dúvida de um colega, né, em determinado ponto do e-book, e aí a gente compila isso e traz para os plantões de dúvidas, tá bom? E a importância de participar, né, do plantão para a gente conseguir conseguir interagir melhor, aprender, né? Nem todo serviço tem educador físico. Entramos após a liberação clínica pelo médico para avaliação cinética funcional e intervenções. Em que momento entra o educador físico? Não tive oportunidade de nenhum profissional de educação física na equipe. Michele, você é físio? Sim. Nem todo serviço tem educador físico, né? Por isso que e isso é uma realidade mesmo nossa, né? Por isso que essa disciplina ela traz a Juliana, fisioterapeuta, e eu, profissional de educação física, no sentido de também, né, exemplificar para vocês, a partir da nossa prática, de que é possível, sim, serviços, né, com os dois profissionais e que isso ocorre, né? É, com,
Como fiz, entramos após a liberação clínica pelo médico para avaliação cinética funcionais e intervenções. Em que momento entra o profissional de educação física no caso, né? Ó, Michele, no sábado talvez isso vai ficar mais claro, viu? Acho que no sábado a gente vai conversar bastante a respeito disso, e aí a gente vai falar da inserção do profissional de educação física, do fisioterapeuta, trabalhando enquanto, né, enquanto profissionais do exercício aí no cenário hospitalar, tá bom? E aí eu vou trazer algumas ferramentas, né, alternativas aí para vocês fazerem a avaliação desse paciente e ter um prognóstico dele melhor ou pior, de acordo com os recursos que cada serviço tem, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão por hoje? Se não tiver, vamos nos encontrar no sábado. Alguma questão? Por nada, bicho. Nenhuma questão? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. E aí, o nosso próximo encontro, então, é no sábado, às 9 horas da manhã, com a professora Juliana, tá? Das 9 ao meio-dia, e depois de 1h30 às 4h30, comigo, tá bom?